Olá, hoje eu queria abordar com vocês uma pequena historinha que ela parece muito simples, coisa de criança, até de certa forma ingênua, mas que ela traz uma reflexão muito grande a respeito da nossa acomodação ou dos nossos sentimentos. Vocês já ouviram falar da historinha do sapo na lagoa? O sapo, né, ele é um anfíbio pecilotérmico. O que é esse pecilotérmico? Eu custei para entender essa palavra. O sapo ele não tem um mecanismo que regula a temperatura corporal, que ele regula a questão da nossa temperatura, né? Então ele não tem. Então o que acontece com o sapo? Ele está lá na lagoa. A água da lagoa, ele já é acostumado, já sabe como é aquela água, beleza. Se você pega um sapo que está lá naquela água da lagoa e joga ele numa panela com água quente, ele vai até pular e tal, porque ele estranhou aquela mudança drástica da temperatura. Só que se você pega um sapo, coloca pega a mesma água que ele está lá da lagoa e coloca numa panela com aquela mesma água e deixa, beleza. Ele se sente confortável porque ele está no mesmo ambiente que ele estava. Ele está com a mesma sensação daquela temperatura da lagoa. Aí você vai aquecendo aquilo um pouquinho. Ele começa a olhar assim e tranquilo, aí ele se acostuma com aquela nova temperatura. Aí vai indo, vai aumentando, vai aumentando. O sapo não sai do lugar, ele não se move. E ele vai morrer ali cozido. É claro que ninguém vai fazer um ensopado de sapo, né, gente? É só para vocês entenderem. E aí ele vai morrer, porque ele não foi percebendo o seu corpo, a sua temperatura, não disse para ele, essa água não tá igual, tava no início, tá ficando mais quente, tá ficando diferente. E aí ele não cria mecanismos para se defender, para poder mudar a sua condição e sair daquela realidade de perigo. Isso às vezes acontece com cada um de nós. Você já parou para pensar que em determinadas situações vão acontecendo as coisas, você vai sendo envolvido em algumas situações e você não percebe? E aí quando você vê, já aconteceu, a coisa já está muito mais agravante, não tem como mais você fazer nada, não tem como você escapar daquela situação. Então, quando se fala dessa historinha, é para que a gente possa entender e perceber se nós estamos atentos ao que acontece ao nosso redor, ao que acontece na nossa vida. E aí tem uma frase da Cora Coralina que ela se encaixa perfeitamente nesse momento em que estamos vivenciando de pandemia, de dificuldade, de sofrimento, de desafios constantes. Qual de nós não está sendo desafiado todos os dias? Qual de nós não está sendo colocado no seu limite, né? Está sendo testado em todas as suas situações. Então a frase é o seguinte: você não pode evitar que os problemas batam à sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar. O que é isso? Nós não temos como fugir daquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia, por exemplo, como a pandemia. Nós não temos como fugir dela, não tem como eu fechar o olho e falar, acabou, não tem mais pandemia. Não depende só de mim, né? São coisas muito maiores do que eu e eu não tenho poder para resolver esta situação. Eu não tenho a solução para essa situação que se instalou não só no Brasil, como no mundo inteiro. A solução seria se eu tivesse uma vacina, né? Infelizmente eu não tenho. Então, assim, eu não tenho como resolver este problema que se instalou, mas eu tenho a escolha de ou me deixar abater por esse problema, cair e não me levantar, ou me reerguer e tentar enfrentar este problema.
que é bem a frase dela. Eu não tenho como evitar que a pandemia aconteça, mas eu tenho como evitar que ela me afete. De que maneira ela vai me afetar? De que forma? Como? Então, assim, eu não vou oferecer uma cadeira para ela sentar e se tornar permanente na minha vida. Então, eu vou tomar os cuidados, as devidas prevenções, preparar o meu organismo para aumentar a minha imunidade e aí estar um pouco mais fortalecida fisicamente, né? Para que se vier o vírus, o meu corpo tenha condição de receber e passar por ele sem maiores danos. Então, são coisas que no dia a dia, às vezes, a gente não para prestar atenção. A gente não para perceber se a gente está igual esse sapo. As coisas vão começando a acontecer, aí eu deixo, eu não olho, eu não percebo, aí vai indo, daqui a pouco eu tô frita, cozida, morta, sem ter feito nada, sem ter tido nenhuma reação. Então parece uma historinha muito boba, muito simples, mas ela leva a uma série de reflexões de como eu estou me comportando, de como eu estou enxergando as coisas que acontecem ao meu redor, na minha vida, como que está sendo a minha atuação com relação aos problemas, às dificuldades. E aí, quando se fala da nossa inteligência emocional, quando se fala de como que a gente está reagindo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, eu pergunto para cada um de vocês, tem 5 emoções que são as mais básicas e que todo mundo passa por elas, não tem como você fugir dela. E aí, como que você está vivenciando as suas emoções? Como que você está observando as suas emoções? O que acontece com elas? Como que você reage diante do medo? Do medo da pandemia, do medo do vírus, do medo do que vai acontecer. Como que você reage diante de tudo isso? A sua raiva, a sua inquietação, a sua angústia, a sua... fica nervoso mesmo, né? Poxa, eu poderia fazer tanta coisa e não faço agora por causa da pandemia, por causa do vírus. Como que isso te afeta? De te manter triste, para baixo, bem angustiado mesmo. Esse sentimento, ele te causa depressão, ele te causa desânimo, ele coloca a sua estima para baixo, ele te faz sentir impotente, sem saber o que fazer, que ação tomar, como agir. Mesmo na pandemia, o que aconteceu, o que acontece que te dá alegria, que te dá prazer? Ai, não tem, Elaine, nada de alegre na pandemia, é tudo ruim. Será que não mesmo? Será que, assim, de novo, é um problema? Você não tem nas suas mãos a solução para esse problema. Mas o que obrigatoriamente, diante de todo esse caos, tem que você possa tirar algo de positivo? Estar com a sua família, estar do lado da sua família, estar com saúde, estar vivo, estar com o seu emprego, ter uma casa, um local onde você possa se abrigar. Então, assim, mesmo diante da dor, diante do sofrimento, mesmo diante de uma situação assim que foi atípica, inesperada, né, por todos nós e no mundo inteiro, e que está causando sim tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tantas perdas, né, de familiares, de amigos, de pessoas conhecidas, de pessoas com as quais trabalhou, estudou, foi vizinho. Então, mesmo diante de tudo isso, naquilo que você pode fazer, o que pode causar um certo grau de alegria? Será que ser solidário ao outro, ajudar aquele que mais precisa, entender a dor, a dificuldade do outro, será que isso não vai te causar uma alegria e, consequentemente, causar alegria a outras pessoas? E o que nisso tudo
você percebe a questão do seu amor, do seu carinho, da sua empatia. Eu estou conseguindo ser um ser humano melhor com todo esse transtorno? Ou eu estou sendo do mesmo jeito, ou eu estou sendo até pior ainda, porque eu estou deixando só o negativo tomar conta de mim, só a raiva, a tristeza, o medo. Então, assim, gente, os problemas vão vir, quer a gente queira, quer não. Talvez não tão graves, ou como está sendo a pandemia. Talvez não tão graves como este, mas vão acontecer problemas ao longo de toda a sua vida, menores ou maiores. Você tem nas mãos a condição de decidir como que você quer lidar com isso. Se você vai pegar uma cadeirinha para o seu problema e colocar, falar assim, probleminha, fica aqui, eu vou ser triste pro resto da vida, ter medo pro resto da vida, ficar angustiado e ter raiva pro resto da vida. Ou eu vou falar assim, beleza, eu tenho um problema, mas e aí? Qual que é a solução para esse problema? O que eu posso fazer que está ao meu alcance? Eu não tenho que fazer, eu ficar pensando, idealizando algo que está no alcance do outro, porque eu não tenho como fazer com que o outro tome a decisão. Eu tenho como fazer com que eu tome uma decisão, com que eu possa agir de uma maneira diferenciada. Então, assim, o objetivo de falar um pouquinho disso é para que cada um possa fazer mesmo uma avaliação, se autoavaliar e ver o que você está fazendo durante esse processo de pandemia para sua família, para os seus amigos, para o seu local de trabalho, para o local que você estuda. Será que eu só sei reclamar? Será que eu sou aquela pessoa chata que reclamo de tudo? Tudo para mim tá ruim, vida, dia, azar, o mundo me detesta, tudo de mal acontece comigo. Ou eu tô sendo aquela pessoa que diz, puxa vida, tá difícil, tá fácil não. Muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu tô de pé. Mas a minha família está aqui do meu lado, ou eu estou do lado da minha família. Eu posso fazer algo para alguém. Se está difícil para mim, às vezes para algumas outras pessoas está bem pior. Você já parou para pensar nisso? Mesmo você que às vezes perdeu um familiar, um ente querido, mas e quantos outros estão preservados? E se você não perdeu nenhum familiar, olha só o presente que você está recebendo. Olha só que maravilha você ter ao seu lado as pessoas que você ama, né? Os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos. Muitas pessoas perderam. Então, assim, pense um pouquinho, comece a avaliar o que está acontecendo à sua volta. Como é que está a sua estrutura de sentir a temperatura desta água, né? Se a coisa está esquentando, se está ficando quente demais, se está frio demais, se está muito gelado. E faça algo, mova-se, não espere que o outro faça você. Seja solidário, seja companheiro, seja amigo. Eu não posso ir na casa do meu amigo, mas eu posso mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu posso mandar um áudio. E aí, tá tudo bem? Como é que tá? Do mesmo jeito que você tá irritado, nervoso, frustrado, chateado, angustiado pelo confinamento, outras pessoas também estão. Então, que tal conversar um pouquinho com as pessoas e passar algo de bom? Conta um caso, conta uma historinha, sei lá, faça alguma coisa que seja agradável. Eu não posso ir visitar, mas eu posso talvez passar na porta da casa, deixar alguma coisa, deixar um recadinho, se eu não quero só, né, por telefone, passar pela janela e dar um tchau, né, falar como é que tá. Então, assim, vamos procurar tirar deste momento tão difícil para toda a humanidade, né, porque é o mundo inteiro que está passando por isso. Vamos tentar tirar algo que seja positivo para a construção nossa, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O que eu posso fazer para ser melhor para minha família, dos meus amigos, para as pessoas que convivem comigo e para mim mesmo. O que eu posso fazer para não morrer nessa panela aí e poder dar longos saltos, né, nessa lagoa por muito tempo.
Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e que possamos fazer com que a nossa alegria e o nosso amor sejam muito maiores do que o nosso medo, a nossa tristeza e a nossa raiva. Beijo para todo mundo.